Olá, meu nome é Lívia Gitaí. Esta aula destina-se aos alunos de graduação em Medicina e é a primeira aula do bloco sobre etiologia da demência. Na aula sobre definição, vimos que demência é uma síndrome que pode ter várias causas. Essas causas são classificadas em primárias e secundárias. As demências primárias são decorrentes de doenças degenerativas do encéfalo. As principais doenças neurodegenerativas relacionadas à demência são a doença de Alzheimer, que é de longe a principal causa de demência e será abordada em outro momento, a demência associada a corpos de Levy e a demência frontotemporal. A demência associada a corpos de Levy é a segunda causa mais comum de demência primária, mas ainda é subdiagnosticada, e é importante que seja identificada, pois é uma condição com algumas características que, na maioria das vezes, requerem o acompanhamento de um especialista. O nome vem das inclusões intracelulares formadas por agregados da proteína alfa-sinucleína, os corpos de Levy. Portanto, a demência associada a corpos de Levy é uma sinucleinopatia, assim como a doença de Parkinson. No quadro clínico, a presença de demência é uma característica essencial. Os déficits cognitivos iniciais costumam ser de atenção, funções executivas e funções visoespaciais. Então, por exemplo, alteração da performance no trabalho, dificuldade para dirigir porque se perde ou não vê a sinalização ou não vê os outros carros. Outras manifestações consideradas principais são flutuação marcante da cognição, com variações intensas na capacidade de atenção e no grau de alerta, alucinações visuais recorrentes, tipicamente bem formadas e detalhadas, o transtorno comportamental do sono REM, que pode aparecer anos antes da fase de demência, e a presença de pelo menos um sinal parkinsoniano, como bradicinesia, rigidez plástica ou tremor de repouso. Então, se o paciente tem um quadro de demência que está associado a algumas dessas manifestações, é importante suspeitar de demência associada a corpos de Levy. A demência frontotemporal é a terceira causa mais comum de demência primária, costuma ter um forte componente genético e é mais comum em casos de demência de início precoce. Na verdade, o termo demência frontotemporal engloba um grupo de doenças neurodegenerativas que se caracterizam por alterações intensas do comportamento social e da personalidade ou afasia, acompanhadas por degeneração dos lobos frontais e ou temporais. A forma mais comum é a variante comportamental, e suas principais manifestações clínicas são desinibição, comportamento inapropriados, como fazer comentários ofensivos, tocar ou beijar estranhos, urinar em público, apatia, a perda de interesse ou da motivação para atividades ou para relações sociais, e que frequentemente é confundida com depressão, perda de empatia, ou seja, uma menor responsividade aos sentimentos e às necessidades de outras pessoas, hiperoralidade e alterações da dieta, que se manifestam como mudança das preferências alimentares, comer compulsivamente, pode ser consumo exagerado de bebida alcoólica, a falta de modos ao se alimentar, como encher muito a boca de comida ou até ingerir objetos não comestíveis. E comportamentos compulsivos, de perseveração, que é a repetição de gestos ou da fala, comportamentos estereotipados ou ritualísticos, como de acumulação, de verificação ou de aspecto religioso. Por essas características, a variante comportamental da demência frontotemporal, principalmente em sua fase inicial, faz o diagnóstico diferencial com alguns transtornos psiquiátricos. Este é o exemplo do exame de ressonância magnética de um paciente com a variante comportamental da demência frontotemporal. Nas imagens axiais em T2, podemos observar a intensa atrofia frontotemporal bilateral. Concluindo, nós vimos que a demência, quanto à etiologia, pode ser primária ou secundária. Nós vimos que as demências primárias são doenças neurodegenerativas,
que a doença de Alzheimer é a principal causa de demência, que a demência associada a corpus de Levy é a segunda causa mais comum de demência primária, é uma sinucleinopatia e é caracterizada por demência, flutuações, alucinações visuais recorrentes, transtorno comportamental do sono REM e presença de sinais parkinsonianos. Nós vimos que a demência frontotemporal é a terceira causa mais comum de demência primária, tem um forte componente genético e é mais comum em casos de início precoce, e a sua forma mais comum é a variante comportamental, que devido às suas características clínicas, faz diagnóstico diferencial no início com alguns transtornos psiquiátricos.